Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, Gênesis 26. Glória a Deus, capítulo 26, versículo de número 34. Está escrito assim o texto: ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma aflição de espírito. Vamos ler o versículo 35. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito, como diz o texto. Eu gostaria que neste momento agora, toda atenção é pouca. Evite andar, evite se mover, para que você possa compreender. Eu quero trazer uma mensagem ao teu coração sobre quando uma pessoa despreza as heranças, as promessas espirituais. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. E o diabo não vai atrapalhar eu pregar essa palavra aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Nós sabemos que Isaque era filho de Abraão. Quem que era Abraão? Um patriarca. Um homem que recebeu uma promessa de Deus. Um homem que recebeu a bênção de Deus. Que Deus olhou para ele e falou: te abençoarei, pastor Daniel. E lá na frente agora Deus fala: Abraão, sê tu uma bênção. Aqueles que te abençoar, eu vou te abençoar. E aqueles que te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Abraão, todo mundo sabe, Sara era estéril. Ela se apavora, toma a frente de Deus, entrega uma escrava por nome de Agar, para que Abraão tivesse ali relação com ela, e ali ele gerasse um filho, porque ela estava apavorada, já eram velhos, diz o texto que a carne de Abraão já era amortecida, Sara já era velha, enfim. Mas aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Fala assim: aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Repete comigo: aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Amém, irmãos? Eu quero pedir por gentileza, só evita levantar se você precisar mesmo, porque agora é a hora da palavra, amém? Se começar muita gente a andar para lá e para cá, eu perco o foco. Isso é, né? Amém? Perdoa o pastor de vocês sem esse defeito. O que eu estava falando mesmo? Começa muito a andar na hora da palavra, muita andança para lá e para cá, irmão. É difícil. Agora Deus está falando. Teve o louvor, teve comer. Agora segura aí, em nome de Jesus. E agora nasce Isaque, o filho da promessa. E Isaque herda o quê? A bênção. Então preste atenção. Aquilo que Deus tem para a vida de Abraão, a promessa, ela vai sendo o que? Geracional. E ela vai passando o que? De pai para filho. Repete comigo: passa de pai para filho. Então, de Abraão passou para Isaque. Isaque agora se torna o filho da promessa. E antes de Abraão morrer, Abraão ministra sobre quem? Sobre Isaque,
a bênção. E agora a bênção está sobre a vida de... Fala forte, irmão. A bênção está sobre a vida de... Isaac. E agora Isaac cumpre todo o seu propósito. E agora a sua mulher Rebeca engravida de gêmeos. E os dois ali brigavam dentro do ventre e nasceu. Quem nasceu primeiro? Esaú. E logo atrás nasce Jacó. E agora Isaac tem 2 filhos, mas um desses vai dar legado que a promessa, vai dar legado a bênção que passa de pai para filho. Porém, por direito legal, a primogenitura pertence ao filho que nasce primeiro, ou filho mais velho. Isso era cultural, era um direito legal. O filho primeiro, que nasce primeiro, tem direito à primogenitura, tem direito à porção dobrada, tem direito ao legado da família. Ele tem o direito, porque ele é o filho o quê? Mais velho. Então, por coerência, Esaú, o filho de Isaac, ele era para ser o quê? Aquele que herdar a primogenitura, porque ele nasceu primeiro, segundo o texto sagrado. Mas passa-se o tempo. Um dia ele chega cansado em casa e com muita fome. E o seu irmão, por nome de Jacó, estava ali fazendo um guisado, estava ali fazendo uma sopa de lentilhas. E Esaú olha para Jacó e fala: me dá dessa comida. E Jacó fala: olha, se você vender para mim o seu direito de primogenitura, porque a primogenitura poderia ser negociada. Não era errado negociar a primogenitura. Se você vender para mim a sua primogenitura, eu te dou a sopa de lentilha. E diz o texto sagrado que Esaú fala: para que me serve a primogenitura? Já estou morrendo, o que eu vou fazer com isso? Ou seja, ele desprezou o direito da primogenitura. Ele desprezou o legado familiar. Ele desprezou a bênção de Deus. Ele desprezou em dar continuidade no legado que vinha desde lá do seu avô. E o que ele faz? Ele vende para Jacó. E Jacó compra o direito de primogenitura do seu irmão. O direito legal agora é passado para quem? Jacó, porque foi negociado. E o direito pertencia a quem? A Esaú. Mas ele desprezou aquilo que era por direito dele. Ele desprezou aquilo que era uma herança dobrada. Ele desprezou um legado familiar, ele ser chefe. Ele desprezou, porque ele não estava preocupado com as coisas espirituais da família dele. E ele vivia de momento. Prova disso, Isaac tinha um coração rebelde. Por que eu li esse texto para você? Porque havia uma lei, desde que Deus passou para Moisés, que o povo hebreu não poderia se misturar com outra raça, não poderia casar com povos de outras nações,
pagãs. Mas a Bíblia diz que Esaú, desobedecendo o legado familiar, desobedecendo aquilo que Deus tinha falado, e depois Deus falou lá na frente para Moisés, confirmando que Deus já tinha falado para Abraão, porque Abraão se preocupou para quando Isaac casasse, trazer alguém de dentro da sua casa. Depois lá na frente em Moisés, na lei do levirato, Deus ele reforça sobre isso, que não queria que o povo se misturasse, mas ele desprezou, ele não quis saber, e ele casa com duas mulheres de Eteu. Ele casa com Beere e com Basemate, filha de Elon, um Eteu. Ou seja, ele não podia ter feito isso. E isso causou um desgosto muito grande para o seu pai e para a sua mãe. Porque o seu pai, Isaac, e a sua mãe, Rebeca, sabia que ele não poderia ter feito isso. Ele tinha que ter casado com pessoas dentro da casa paterna. Mas ele buscou alguém fora da casa paterna. Ele quebrou o princípio. Ou seja, ele vende o seu legado. Ele vende aquilo que os seus pais cuidou, que Deus deu para os seus pais. Ele vende e agora ele quebra princípios. O que eu quero dizer para você nessa noite? Tem muita gente que está igual Esaú dentro da igreja. Ele despreza as coisas espirituais. Deus tem um legado espiritual para você. Deus tem um legado espiritual. Deus tem um legado. Você está dentro de uma casa paterna. Tem um pai espiritual que está te ensinando, os princípios, que está te ensinando como você levar o legado. Mas o que acontece? Esaú desprezou. Eu vou vender. Para que me serve isso? Para que me serve esse legado espiritual? Eu estou preocupado com hoje. Eu estou preocupado com o agora. Eu estou preocupado em viver esse mês, o amanhã, o porvir. A minha preocupação não são com as coisas do alto. Eu estou preocupado com as coisas terrenas. E por causa disso, Esaú, ele desprezou. Não, para que me serve? O que eu quero com o legado do meu avô, com o legado do meu pai? O que eu quero com primogenitura? O que eu quero ser referência? O que eu quero ser chefe de família? O que eu quero carregar? O DNA da minha família? Eu vou misturar esse DNA. Eu vou quebrar princípio. Só que tem um problema. Pergunta o quê? Isso lhe custou muito caro. Nós estamos lidando com pessoas na igreja de Cristo que a gente fala, irmãos, então, vamos fazer um jejum proclamado. Está falando, Deus falou, bota a igreja no jejum. E a igreja é um corpo. E tem pessoa que fala, para que isso? Para que isso? Foi falado aqui de oferta, coisas espirituais. Eu tenho certeza que tem pessoas que desprezam. Para que isso? Pessoas que se vendem seu caráter, vende a sua palavra. Como é difícil hoje pessoas que honram aquilo que ela fala e vai até o final. Antigamente, se você não lembra, se você é novo, mas antigamente, pega lá o seu avô, se for vivo, seu pai, se for de mais idade. Eu tinha certeza que ele tinha conta no armazém. Não precisava de cartão, não precisava de cheque, comprava e pagava.
Sim ou não? Porque ele tinha palavra, chegava lá no dia o pagamento, vai lá, leva o do armazém. Leva lá. Eu lembro que meu pai tinha conta no armazém e pagava. E eu não vi enquanto eu fui crescendo aquele armazém quebrar porque pessoas não pagavam. Hoje em dia, as pessoas desprezam a honestidade, desprezam o caráter. E hoje em dia, quando você encontra alguém honesto, é motivo de bater palmas. Oh, como ele é honesto. Sendo que isso tinha que ser uma obrigação. Irmão, honesto é o básico do básico do básico do básico. Mas as pessoas desprezam. Os crentes são taxados muitas das vezes como má pagadores, irmãos. Que dificuldade. Porque são pessoas que não estão preocupadas em levar o legado de Deus. São pessoas que não estão preocupadas em levar a paternidade. São pessoas que não estão preocupadas em fazer a diferença. O que eu quero com primogenitura? O que eu quero? Porque a primogenitura era um direito legal natural. E ele vendeu. Só que para essa primogenitura se consolidar, era necessário uma coisa. Pergunta qual? O pai, antes de morrer, ou na sua velhice, chamava aquele filho que tinha primogenitura, falava: vem cá, filho, agora você tem um direito legal, natural da terra, mas agora chegou o momento de você receber a bênção, que eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar agora, porque agora eu vou transferir daquilo que eu carrego sobre. Você está aqui, irmão? Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga amém. Agora eu vou transferir aquilo que eu carrego sobre você. Aí alguém pode falar assim: ah, pastor, eu não estou entendendo. Calma que você vai entender. Chegou o momento de passar a bênção. A Bíblia não fala que Isaac sabia que Esaú tinha vendido para Jacó. Provavelmente não. Por quê? Porque agora Isaac chama quem? Esaú. Vai lá agora. Prepara um guisado. Olha, irmão, olha isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Eu quero que você preste bem atenção. Prepara um guisado. Vai lá. Busca lá na caça. Caça lá. Prepara um guisado com as tuas mãos. Olha para você ver. Gênesis 27, versículo 4. Bota no telão para mim. Aleluia, glória a Deus. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze para mim, para que eu coma, a fim de que a minha alma abençoe antes que eu morra. Presta atenção, olha isso aqui. Quando Isaac chama Esaú para abençoar ele coloca uma condição. Vai lá, prepara um guisado, caça, para que a minha alma te abençoe. Sabe por quê? Eu tenho tanto desgosto de você, meu filho. Você quebrou tanto princípio. Você casou com quem não era para casar, fez o que não era para fazer. Você não me agrada em nada. Então, eu preciso passar o que é de direito. Porque era um direito legal. Quem me entende, diga. Mas vai lá, faz uma comida gostosa para mim. Vamos trazer para o dia de hoje. Faz uma comida gostosa. Traz algo que me dá prazer. Tenta me agradar com uma comida, para ver então se assim eu me alegro
alegro e me agrado de alguma coisa que você faz, para eu poder te abençoar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: a bênção, ela não vem da boca para fora, ela vem da alma. E quem te abençoa, aquele que tem a responsabilidade de te abençoar, a alma dele tem que estar alegre com você. Princípio de Deus. E Isaac sabia disso. Como que eu vou abençoar? Chegou o tempo, estou morrendo, chegou a hora de eu passar a bênção. Imagina lá, o cara só me deu desgosto, o cara só pisou no tomate. Ele sabe fazer aquilo. Tem uma comida que ele sabe fazer que me dá prazer. Então vai lá, faz um guisado aí. Porque a bênção que eu vou derramar na tua vida, ela tem que partir da minha alma. Quantas pessoas que estão agindo como Esaú, é desgosto em cima de desgosto, despreza as coisas espirituais, mas querem a bênção de Deus. Como, irmão, que a alma estará alegre para abençoar aquele que só vive dando desgosto? Para o pai, a bênção vinha do pai para o filho. Como que o pai vai abençoar um filho que só tem dado desgosto, que não obedece, que despreza? Esses dias eu ouvi meu apóstolo falando: imagine só, você faz um almoço de domingo na tua casa e você quer que os teus filhos venham. Aí você vai lá, faz aquela comida, faz aquele banquete, e na hora que você chama teu filho, ele não vai, fica no quarto. Eu não quero comer não. Ou seja, ele desprezou a sua comida. Sim ou não? Não quero saber de comer não, não quero saber de sentar na mesa. Desprezou. É a mesma coisa num culto como esse, aonde eu estou orando, buscando aqui uma palavra, uma comida para te servir. Quantos filhos que não vieram e ficaram no quarto? Quantos filhos que não vieram e despreza? Porque quando o pai prepara a comida e o filho não senta na mesa para comer, ele está desonrando o pai. É desonra, é desprezo. Aí tem pessoas que não entendem por que a vida dele não vai para frente. Aí tem pessoas que não entendem por que o ministério às vezes não anda. Aí tem pessoas porque as pessoas falam assim: presbítero João, pastor Raimundo, eu não preciso de pastor, de homem nenhum para me abençoar. Eu sou totalmente independente. Então, o que nós temos que fazer com esse versículo aqui que fica em Hebreus capítulo 13? Se você não precisa de pastor, de ninguém para te abençoar, se você é totalmente independente, explica para mim o Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, por favor, rapidamente no telão, preciso disso. Obedecei a você mesmo, sujeita a você mesmo, é isso? Não, repete aí. Obedeça a você mesmo, você não precisa de ninguém, não sujeita a ninguém, porque ninguém vela por você. É isso que está escrito aí. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então aqui, irmãos, tem aqui a espada corta para os dois lados.
Eu vou dar conta de você, você querendo ou não. E a chapa vai esquentar para o meu lado. E para você também, se você não obedecer, vai esquentar para o teu lado a chapa. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala, agora estreitou, hein? Quantos me entendem nessa noite? Mas essa maldição do inferno que colocaram dentro das igrejas brasileiras, não precisa de pastor. Eu entro no meu quarto, eu falo com Deus e Deus me ouve, eu não preciso de ninguém. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que alguém foi abençoado, a bênção não veio do céu, ela saiu da boca e das mãos de um homem de Deus. Estava lá, Cornélio, precisou quem chegar lá? Pedro, sim ou não? Foi Pedro? E quando Pedro pregou, o Espírito Santo caiu e foram batizados com o Espírito Santo. Por que não aconteceu nada antes? Por que precisou um homem chegar lá para Deus fazer a obra? Por que Paulo não podia ir? Eu não tenho como ir, fiz um voto de Nazireu, rapei a cabeça, não posso entrar em contato com pessoas doentes. Porque existia voto de Nazireu temporário. E Paulo agora manda aventais. Manda o avental meu lá e coloca no enfermo para ele ser curado. Sabe qual que é o problema? É que hoje em dia o teu olhar, eu não estou falando só de mim não, tá, irmão? O teu olhar para os homens de Deus, você trata um homem de Deus como se fosse, o que ele faz eu faço, o que ele tem eu tenho. Se o pastor orar amém, não orar amém. Os princípios. Comprei uma casa, não precisa ninguém orar na minha casa. Comprei um carro, para que orar no meu carro? Mas para que apresentar meu filho? Para que dar oferta? Para que dar primícia? Não precisa disso. A igreja está enganada. E eu estou aqui como um arauto de Deus para ir combater essa mentira enquanto eu estiver vivo na terra. Obedeça. Engraçado que a Bíblia fala aqui, obedeça. A única pessoa na terra que tem o poder de dar conta e velar pela tua alma é o teu pastor. O teu pai não dá conta da tua alma, a tua mãe não dá conta da tua alma, o teu filho não dá conta da tua alma, o teu chefe não dá conta da tua alma, o teu patrão não dá conta da tua alma, a tua mulher não dá conta da tua alma, o teu marido não dá conta, mas o teu pastor dá conta da tua alma. Então tem que pegar esses endemoniados que falam, eu não preciso, eu faço culto na minha casa, eu não estou em instituição nenhuma, eu não sirvo ninguém, eu faço um culto na minha casa e aqui eu adoro a Deus. Está quebrando o maior princípio da Bíblia Sagrada. E geralmente pessoas que têm dinheiro, sabe por quê? Porque ele não quer dizimar. Eu vou dizimar para os pobres. Eu não preciso ser dizimista numa igreja, na vida de um homem de Deus. Para quê? Eu cultuo na minha casa e pratico as minhas caridades. Está fora. Princípio quebrado. São pessoas que estão desprezando a primogenitura. São pessoas que estão desprezando o legado que Deus instituiu. Sabe qual foi a consequência disso? Rebeca ouviu a conversa. Rebeca sabia o filho que ela tinha. Isaac já estava meio que cego. A catarata estava comendo solto ali no lombo dele. E ela ouve. E ela chega para Jacó e fala, Jacó, chegou o momento do teu pai liberar a bênção. Vai lá nas crias, pega lá, eu vou fazer o guisado e você vai se apresentar como ele para você tomar a bênção no lugar dele. Foi errada essa atitude? Foi. Poderia ter sido de outra forma? Poderia. Mas olha só o que aconteceu.
Ele leva o guisado, se veste como Esaú, coloca pelo como Esaú, tenta fingir a voz igual a Esaú, mas Isaac, você acha que Isaac não sabia? Porque Isaac falou: a tua voz é como a de Jacó. Mas Isaac já estava aqui com Esaú, que ele era tão rebelde. Vou dar uma de bobo. E o que aconteceu? Jacó coloca as mãos, e abençoa. Quando Esaú chegou com a caça, ai pai, vai levar. Já abençoei meu filho. Aí ele começa, a Bíblia diz que ele começa a chorar. E ele chega para o pai dele e fala: pai, não resta nenhuma bênção para mim, não restou nada. E Jacó diz: não tem mais nada, já abençoei. E a partir daquele dia, a bênção estava sobre Jacó. Pastor, ele enganou, ele foi esperto, mas tudo bem, ele enganou, mas lá atrás ele não tinha comprado? Sim ou não? A atitude foi errada, mas a causa foi certa. Aí ele tem que peregrinar, teve que fugir de casa e tal, mas a bênção estava sobre. Agora você coloca para mim Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vamos ver o que a Bíblia fala de Esaú. O escritor aos Hebreus fala: e ninguém seja fornicador, profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito da primogenitura. O escritor dos Hebreus chama Esaú de profano. O que é profano? Aquele que pega o santo e contamina. Aquele que contamina o sagrado, profano. Fornicador, preciso falar que é fornicador? Fornicador é aquele que tem relações sexuais fora do princípio que Deus estabeleceu. Qual que era o princípio ali? Casar com pessoas de dentro da casa. Ele casou com pessoas de fora. Fornicador. Fornicador, quem faz sexo antes de casamento. Fornicador. Eu vou falar uma coisa para você: se tem alguém aqui no pecado da fornicação, abre teu olho, que você não sabe a maldição. Uma coisa que Deus não suporta é imoralidade sexual. Pastor, por que Deus destruiu a terra no dilúvio? Porque estava escrito lá, o povo casava-se e dava em casamento. O que é? Eu caso, largo, caso de novo, caso. Uma imoralidade sexual do inferno. Deus mandou dilúvio para acabar com tudo. Sodoma e Gomorra, o que tinha lá? Imoralidade sexual. O que Deus mandou? Fogo. Então quem fica no pecado, eu estou abrindo um parentinho aqui, tá? Quem fica com imoralidade sexual, toma cuidado. Qualquer momento Deus pode vir mandar fogo, pode te arrebentar. Você pode entrar debaixo de um juízo, irmão. Você vai ter que chorar demais. Amém? Então, e ainda mais, vendeu a primogenitura. Então a Bíblia condena a atitude dele. Pastor, já estou encerrando. Por quê que Deus é assim? Porque Ele é justo. Como que eu vou deixar um legado de bênção na mão de um profano, fornicador? Como que eu vou deixar um legado patriarcal que vem de Abraão, o pai da fé? Como que eu vou deixar um legado patriarcal na mão de um profano, fornicador, desprezador do mundo espiritual? Como que Deus vai deixar bênção? Como que Deus vai abençoar quem não dá valor para as coisas espirituais? Como que Deus vai abençoar quem não dá valor na santidade? Não se preocupe em santificar, tudo é normal. É o demônio, existe um demônio que chama nada a ver.
Conhece esse demônio? Eu pergunto, você conhece esse demônio? Nada a ver, é um demônio. Como que é o nome desse demônio? Nada a ver. Pode fazer isso? Nada a ver. Pode transar antes do casamento? Pode, para, nada a ver. Posso tomar uma cervejinha? Nada a ver, nada a ver. Demônio maldito, sai em nome de Jesus. Como que a paternidade vai deixar legado para você? Como que você vai receber um legado se você ainda não se posicionou naquilo que Deus tem para a tua vida? Nós já vamos ceiar, meu irmão. Você sabe que ceia é um cerimonial. 9h30 nós encerramos. O ofertório já foi feito. É só o cerimonial na ceia. Mas eu preciso desenrolar o rolo. Como que você vai receber legado espiritual, bênção, se você despreza as coisas do Espírito? Você não ora, jejua, você não quer saber de jejuar. Toda quarta-feira é jejum proclamado aqui para toda a igreja. Só vai comer na janta. Ah não, pastor, eu não aguento. Tinha um monte de gente que chegou para mim: pastor, eu vou passar mal. Eu falei: não vai, em nome de Jesus. E a pessoa chegou para mim: pastor, não senti nada, nem tontura. Você acha que Deus é louco? Não, Deus é louco, pastor. Deus vai mandar a igreja jejuar para você passar mal. Oh, que Deus louco. O que você tem que fazer? Obedecei os vossos pastores. Obedece, irmão. Obedece. Irmão, se você não obedecer aquilo que eu estou te ensinando aqui, que eu estou pregando, não faz sentido você estar aqui. Aqui não é palco, aqui não é entretenimento, aqui não é... Aqui é vida com Deus. E o apóstolo Paulo fala: olhe para mim. Ele não falava isso? Deus, olhe para mim como imitador de Cristo. Olhe para mim. E pode olhar para mim, irmão. Ah, pastor, tem defeito? Tem, todo mundo tem. Quem aqui não tem defeito? Mas Deus colocou aqui. Moisés falou: Deus, eu tenho defeito, eu sou vagaroso na fala, eu tenho fala pesada. Bota Arão. Deus falou: não, ele vai te auxiliar. Mas é você, Moisés. Ainda bem, hein? Porque tinha um bezerrão escondido no coração de Arão. Já pensou se Deus bota Arão? Tinha um bezerro lá na frente, Arão, como diz mineiro, né? Deixa pra lá. Fez bobagem. Então, irmão, o que você tem que fazer? Obedecer. O dia que você vê que eu abandonei a Cristo, aí não me obedeça mais. Mas eu falo com temor e autoridade de Deus: pode olhar para a minha vida. Porque se eu não falar para você olhar para a minha vida, então tem que descer do altar, meu irmão. O que eu estou fazendo aqui? Não adianta você obedecer pela metade, tem que obedecer por completo. Igual pessoas que estão com problema na vida financeira. Eu falo: filho, pratica esses princípios aqui, ó, rigorosamente. Irmão, eu duvido se a pessoa praticar rigorosamente os princípios. Duvido, irmão, se a vida dela não vai mudar. Mas o problema é que cumpre pela metade, um mês cumpre, outro não. É uma luta, né? Como é que vai viver o sobrenatural? Então, nessa noite, será que Deus tem que falar para você: traz um guisado para mim, para ver se eu me alegro com você? Qual o prazer? Agora eu já estou encerrando, senão você não vai aguentar o resto. Qual o prazer que você tem dado para Deus? O que é que você mais tem pensado sobre a tua vida? Ou você acorda pensando no quê? Você dorme pensando no quê? Durante o dia, o que você mais pensa? Se não é sobre Deus e sobre o reino dele, tem alguma coisa errada com você.
Se o que você mais pensa é sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre isso e sobre aquilo, se o seu pensamento está mais sobre isso, você precisa hoje tomar um posicionamento diante de Deus. Porque Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Quem aqui quer a bênção? Quem aqui quer o legado? Então não seja igual a Esaú. Para de desprezar. Estamos dando estudo para formação de obreiros e membros na terça-feira. Trilha ministerial para ensinar você, para você não ser enganado. Bate um mormon lá na tua casa lá, você bobear, ele te engole vivo e você fica... Bate um testemunho de Jeová na tua casa lá e... Cadê o irmão? Virou testemunho de Jeová. Estamos aqui, ó, para te ensinar. O que muitos faz? Despreza. Você sabe hoje em dia que a minha maior luta hoje é combater, por quê? Irmão, se eu for dar ouvido porque falam aqui para mim, o culto aqui nessa igreja é só de domingo. E 1h30 de culto, hein? Se eu for dar ouvido aqui e fazer uma enquete, pastor, só domingo tá bom. Ó, e ainda mais, coloca das 6h30 às 8. Sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a amar a Deus, está desprezando a primogenitura. Deus, agora deixa eu falar uma coisa para você. Jesus venceu, a lei foi abolida nele, ele foi o redentor, o sangue dele foi colocado no propiciatório para pagar pelos nossos pecados e tudo, e a Bíblia diz que ele herdou uma herança. E essa herança, por bondade dele, ele diz, eu compartilho com você. Então agora, igreja, você que crê em mim, você que me confessar, você que, né? Eu te torno co-herdeiro, ou seja, a minha herança agora como primogênito. Porque ele não desprezou a primogenitura dele. Ele cumpriu à risca tudo que o pai pediu para ele fazer. Quem está entendendo? Agora chegou o link aqui, ó. Jesus cumpriu a risca, ele não desprezou, ele cumpriu tudo como primogênito, como unigênito do Pai, e depois como primogênito dos ressurretos. Cumpriu tudo. E agora ele fala, eu compartilho a minha herança com você. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala, Jesus deixou uma herança para você, cara. Não, mas fala com cara de brava. Ah, Jesus deixou a herança para você, rapaz. E o que você está fazendo com ela? Fala, você é Esaú ou é Jacó? Fica de pé nesta noite. Pode apagar as luzes, por favor. Jesus deixou uma herança para você. E essa herança está sendo desprezada por muitos. Nós vamos participar da ceia. Põe a mão no teu coração agora. Antes da gente participar da ceia, 2 minutos eu preciso da tua reflexão. 2 minutos eu preciso que você se examine. O Pai, para te abençoar com a alma, Ele tem que estar alegre com você. A bênção vem da alma do Pai. Vou repetir. A bênção vem da alma. Como abençoar uma pessoa que só está dando desgosto? Como abençoar um filho rebelde?
Como abençoar um filho que não valoriza legado, que não valoriza herança? Agora eu quero que você ore e fale com teu pai. Eu não quero que você chame ele de Deus agora. Da tua boca só vai sair pai, pai, pai. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que você tem desprezado. Tudo que você desprezou, você vai pedir perdão agora. Em nome de Jesus. Quero que você ore e peça perdão. Ore, igreja, ore. Ore, 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 ore. Fala com Deus, fala com Deus. Não seja Esaú. Queira primogenitura, queira a bênção, queira ser partícipe da bênção. Mas para você participar da bênção, você tem que desejar, você tem que querer levar o legado espiritual. Levar o legado espiritual. Você tem que carregar o legado espiritual para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Os teus filhos têm que olhar para você e têm que ver exemplo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja ora. Ouve, Pai, essa oração, ouve esse clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os teus olhos e aplauda o Senhor nessa noite. Ele mandaralamas, ele mandaralamas, ele mandaralamas, churi, ele mandaralamas, ele mandaralamas, ele mandaralamas, churi, ele mandaralamas, churi. Ele manuria manaya suyore minia la manuria wala manuria le manara la shu la manore kala manara shere manara la bashai shere manara la makore manara la manara la su. Não seja como Esaú, um profano, um fornicador, um profano, alguém que despreza. Manaya subire manararamas. Abra os olhos e aplauda o Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Tome assento nessa noite.